não só alterações nas atividades da vida diária, mas no apetite, no sono, no humor. Uma pessoa com dor repercute nas mais diversas áreas da vida. Boa noite, galera. Meu nome é Cananda. Meu nome é Milena e nós fazemos parte do Projeto Palio, um podcast educativo feito para difundir informações sobre cuidados paliativos. Então senta aí, pega um café ou chá e bora bater um papo. E é com grande satisfação que nós apresentamos nossa convidada de hoje, doutora Samantha Brandes. Seja muito bem-vinda. A doutora Samantha é uma médica especializada em cuidados paliativos e nós temos o prazer de tê-la neste episódio. Agradecemos imensamente por você ter aceitado estar aqui com a gente e fica à vontade para se apresentar. Oi, pessoal, tudo bem? Então, como as meninas já adiantaram, meu nome é Samantha, eu sou médica de formação, quase 10 anos de formada, atuo com medicina paliativa, cuidados paliativos há mais de 6 anos. É uma área que eu sou muito apaixonada. Escolhi essa área por ver tanto sofrimento em pacientes oncológicos, e é um grande prazer estar com vocês. Tenho certeza que essa conversa vai ser ótima. Bom, a gente agradece. No episódio de hoje, a gente vai explorar o tema a dor em pacientes oncológicos. Então, a partir do título que vai nomear essa gravação, doutora Samantha, a gente pergunta: como que a dor se manifesta nas pessoas que estão tratando câncer? Bom, falar sobre dor é falar sobre algo que tira muito a qualidade de vida dos pacientes com câncer. A dor e a falta de ar são os sintomas mais comuns em fase final de vida. Independente do estadio do câncer, o paciente ele vai sofrer sim, e pode sofrer mais ou menos com esse sintoma que é a dor. Então, acho que um grande ponto que a gente precisa trazer aqui já desde o início é que a dor está muito relacionada com o que o paciente sente, né? Com aquilo que ele nos relata, não tem a ver com a experiência que eu, como médica, tenho da minha dor ou de dor que outras pessoas já sentiram. Quando a gente vai falar de dor, a dor ela precisa ser individualizada para aquilo que o paciente sente, para aquilo que o paciente está relatando. Isso vai ter a ver com a quantidade de doença que ele tem, com a extensão dessa doença, né? Com as suas memórias prévias, como ele lida com a dor física e outros aspectos da dor que eu quero conversar um pouco mais para frente com vocês. E bom, doutora Samantha, partindo desse princípio de que a dor depende de muitas individualidades e tudo mais, a gente quer entender um pouquinho como que a dor nos pacientes oncológicos ela difere de outros contextos médicos que também envolvam a característica da dor. Bom, geralmente o paciente oncológico ele é acometido por dor crônica, né? Quando a gente fala sobre dor, a gente precisa ter essa percepção que existem pacientes com dores agudas, como, por exemplo, a dor de um pós-operatório, a dor após um trauma, né? São dores agudas. E existem condições que são dores crônicas, dores com maior duração, ou até mesmo que a gente não consegue resolver essa dor por completo. A dor do paciente oncológico, ela envolve aonde está a doença, o local da doença, envolve, além dos aspectos físicos, um aspecto muito importante que já vale a pena a gente conversar nesse momento, que é a dor total. O paciente oncológico ele é acometido de dor física, dor emocional, dor espiritual e dor social. Então, muitas vezes, quando a gente vai tratar essa dor com uma medicação, a gente espera que ele tenha uma resolução de 100%. E não quer dizer que o tratamento farmacológico ele vai ser efetivo 100% das vezes. Por quê? Porque a gente já tem essa compreensão desde 1967 que a dor é composta por pelo menos essas 4 dimensões: física, emocional, social e espiritual. E essas dimensões nos remetem ao termo dor total, né? Porque o paciente ele é acometido Vamos citar alguns exemplos, então, para deixar um pouco mais fácil para vocês. Quando a gente fala em dor social, o que é uma dor social? A dor social ela tem a ver com a dor, a disruptura dessa persona perante a sociedade, né? Então, o papel que essa pessoa exercia no seu ambiente de trabalho, na sua rede de apoio, em locais que ela frequentava, como, por exemplo, a igreja, e através do adoecimento ela não consegue mais cumprir
esses papéis sociais que ela exercia. Isso traz sofrimento, traz adoecimento. Dor emocional está ligada aos seus sentimentos, né? Mexe com as emoções desse paciente. E aí, dependendo de como ela desenvolve, vai trazer tristeza, raiva, culpa. Muitas vezes, esse paciente, esse familiar vai precisar de um olhar de um profissional para que tenha ajuda a trabalhar com os seus sentimentos. Tem pacientes que desenvolvem doenças também da saúde mental, como depressão, ansiedade associadas. Quando a gente fala sobre dor espiritual, a gente está falando daquilo que é importante para ele na sua existência e como que ele se conecta com o que ele acredita. Então, tem pessoas que utilizam a religião um caminho para se conectar à espiritualidade. Por exemplo, o cristianismo, ele é uma religião que conecta à espiritualidade. Tem pacientes que vão se conectar, por exemplo, com a natureza, e a partir dessa conexão com a natureza, eles vão ter a manifestação da sua espiritualidade. E muitas vezes, a dor espiritual, quando atrelada à religião, ela pode trazer alguns caminhos. Um deles é o caminho da culpa, o porquê que Deus está fazendo isso comigo, porque está permitindo que isso aconteça comigo, esse processo de adoecimento. E um outro ponto é, muitas vezes, uma fé inabalável de que o milagre vai acontecer. Então, esses são alguns contextos. Quando a gente fala em dor física, nós estamos falando daquilo que o paciente sente, que é afetado no seu corpo. Então, médico, né, na minha formação, eu como médica, eu atuo principalmente na dor física, através de medidas farmacológicas, por exemplo, através de uma prescrição médica e outros fatores que a gente também vai falar um pouquinho mais para frente. Existem, assim, variações dependendo do tipo de tumor, dependendo do estágio da doença, esse padrão de dor, elas são mais intensas? Como que é a característica dessa dor? Então, a dor oncológica, ela pode ser de diversas manifestações, porque vai depender muito do órgão acometido e da extensão da doença. Então, sim, tem correlação. Obviamente que uma doença mais extensa pode fazer com que o paciente sinta mais dores, mas isso não é sinônimo para dizer que um tumor localizado não venha a trazer uma dor talvez tão importante quanto, né? Então, pacientes, por exemplo, com metástases ósseas, eles têm uma dor bastante importante, além do risco de uma fragilidade por uma fratura, por exemplo. E dependendo do acometimento, vão ter complicações. Se são lesões em órgãos que têm cápsulas, por exemplo, como o fígado, né, está fazendo aumentar o tamanho desse órgão por aumento das metástases ou aumento do próprio tumor primário, por exemplo, um hepatocarcinoma, distende essa cápsula e traz bastante dor. Então, vai depender, sim, do local acometido, das estruturas que estão próximas, pode ser uma dor relacionada àquele órgão, ou infiltrando aquele local muito próximo, ou até mesmo terminações nervosas, que a gente fala que é a dor neuropática, podem ser aspectos de dores mistas. Então, vale a pena sempre a gente individualizar esse atendimento, orientar o paciente, e é um espaço seguro, aquele momento da consulta, que ele possa trazer as suas queixas, ouvir o paciente atentamente e tentar oferecer a melhor conduta, o melhor suporte, seja medicamentoso e não medicamentoso, né? Bom, aproveitando esse gancho e pensando em tudo que você falou em relação a diferentes tipos de órgãos que podem estar acometidos, a presença ou não de metástases, e propriamente a questão mesmo de individualização do tratamento, eu imagino que o tratamento desse paciente deve ser bastante complexo, né? Então, conta um pouquinho para a gente de como que são essas estratégias farmacológicas, quais que são os desafios em relação a isso. Academicamente falando, isso eu acho importante, porque a gente também vai ter alguns ouvintes profissionais da área da saúde. Quando a gente vai tratar dor, a gente respeita muito a escada analgésica da dor, que é da Organização Mundial da Saúde. Ela foi proposta na década de 80
e vem sendo usada até hoje. Essa escada, né, nós temos 4 degraus, basicamente, assim, no mundo do adulto, tá? Falando em cuidado paliativo adulto. O primeiro degrau, ele diz respeito aos analgésicos e anti-inflamatórios. Então, por exemplo, ele diz respeito à dipirona, paracetamol, anti-inflamatório não esteroidal, como, por exemplo, ibuprofeno. O segundo degrau, ele já diz a respeito aos opioides mais fracos que nós temos, codeína, tramadol. O terceiro degrau, ele é um degrau que é composto por opioides mais fortes, morfina, metadona, buprenorfina, por exemplo. E aí o quarto degrau, ele já é o degrau em que a gente faz intervenções, seja através de bloqueios anestésicos, uma proposta de neuroestimuladores, ou até mesmo bomba de morfina contínua. Em todos esses 4 degraus, podem ser usadas medicações adjuvantes, e entre elas vai depender do tipo da dor do paciente. Como exemplo, posso citar antidepressivos, tricíclicos, por exemplo, como a amitriptilina, a nortriptilina, inibidor da recaptação da serotonina, como duloxetina, anticonvulsivantes que nós usamos geralmente como primeira linha para dor neuropática, gabapentina ou pregabalina. Então, a ideia de usar uma escada é você começar pelo primeiro degrau, avançar para o segundo e avançar para o terceiro. E esses degraus, eles são somados. Então, eu uso o primeiro com o segundo ou o primeiro com o terceiro. E os adjuvantes na base, eles podem ser usados em qualquer degrau. Isso que eu considero importante. E aí, quem estiver nos assistindo ou nos ouvindo, pode pesquisar um pouco também sobre essa escada para entender de uma forma mais visual o que eu trouxe de maneira falada para vocês. E assim, doutora Samantha, embora a gente esteja falando, né, sobre um manejo farmacológico, existem alternativas que são não farmacológicas para a gente aplicar nesses pacientes? Como que funciona isso? Uma das nossas principais abordagens é conciliar o tratamento farmacológico com o não farmacológico. E nós temos diversas opções que podem sim ser complementares ao tratamento farmacológico, entre elas, por exemplo, a acupuntura pode ser usada, a prática de atividade física adaptada ao estadio da doença do paciente, mas a gente já sabe sim que a prática de atividade física libera endorfinas e aí faz com que o paciente tenha uma sensação de bem-estar, por exemplo. Associado, nós podemos ter o auxílio da psicoterapia junto, para que tenha um olhar para as dores em todas as suas dimensões, emocional, social, espiritual, apoio da capelania, entre tantas propostas que possam vir a somar e a potencializar essa abordagem. Então, a prática de atividade física orientada, geralmente, outras opções, como a medicina oriental, que eu comentei com vocês, a acupuntura, dá uma excelente resposta. Hoje em dia, em alguns momentos, a gente consegue avaliar o uso do canabidiol para alguns pacientes que têm resposta. Então, é sempre uma terapia individualizada que precisa ser avaliada com bastante parcimônia, ver o que é possível e o que não é possível. E considerando, então, essa questão de individualizar o tratamento, da importância dessa abordagem que é interdisciplinar, né? A gente queria te perguntar qual que você considera como sendo, assim, o papel principal de uma equipe de cuidados paliativos na gestão desse paciente com dor. Uhum. Bom, a dor ela pode ser tratada tanto a nível de consultório, né, um paciente que está mais estável. Nós temos internações hospitalares para controle de dor. Então, quando o paciente está com uma dor muito importante, que precisa encontrar qual que é a melhor dose, por exemplo, do seu tratamento, né?
E a atuação da equipe é infinita, mediante o acolhimento e estar ao lado. Eu percebo que ter uma equipe ao lado de um paciente gravemente enfermo é algo que faz muita diferença para que o paciente não se sinta desamparado e não se sinta sozinho perante profissionais da saúde. Tem abordagens que a gente consegue atuar. Então, da parte médica, vamos falar um pouco de cada profissional. A parte médica, como vai competir a prescrição farmacológica e também uma terapia orientada através de identificar quais são essas dimensões do sofrimento. A psicologia consegue atuar através do sofrimento emocional. E isso a gente não fala somente do paciente, fala do familiar também. Muitas vezes a equipe de cuidado paliativo está com o paciente e familiar cuidando de ambos, nesse momento de tanta fragilidade. Fisioterapia, profissão muito importante. A gente pode usar eletroestimulação, bandagens, liberação miofascial, drenagem linfática, terapia ocupacional consegue adaptar algumas órteses, consegue dar um direcionamento na questão da mobilização, da adaptação das atividades para a vida diária. Dependendo do que esse paciente tem expressado de desconforto, a nutricionista consegue adaptar um cardápio para que ele também tenha uma satisfação em comer coisas que gosta e não tenha assim, mais uma preocupação em relação ao que adaptar, pedir, de dieta. Isso também é um cuidado. E ser cuidado automaticamente vai refletir na sua sensação de dor. Eu acho que esse é um papel muito importante. Os serviços que têm capelania, a capelania também consegue atuar mediante a manifestação da espiritualidade, da religiosidade do paciente. E aí não tem como não dar certo essa abordagem. Serviço social, os direitos do paciente oncológico, seria legal fazer um podcast até para comentar sobre quais são os direitos dos pacientes com doenças graves, né, perante a sociedade. Então, orientar sobre os direitos, até mesmo se o paciente está hospitalizado, se vai ter uma deshospitalização, quais materiais são necessários, o que a gente precisa fazer de adaptação, como conseguir, junto com toda a equipe, a gente consegue ter um olhar. A enfermagem é primordial, está 24 horas ao lado do paciente, sua família, vendo realmente quais são os momentos de dores. Né? Numa internação, quando a gente está ajustando a dor, a gente coloca doses fixas de analgésico, por exemplo, como a morfina, e coloca também doses de resgate, para que se no intervalo dessas doses fixas o paciente tenha dor, nesses intervalos ele solicita para a equipe de enfermagem, ele é medicado e nós somamos no dia seguinte, essas 24 horas anteriores, o quanto que ele usou, para que a gente possa incorporar na próxima prescrição. Então tem todo um cuidado feito uma equipe bastante comprometida nesses assuntos, que é dor, sofrimento, desconforto, vulnerabilidade. Bom, levando um pouquinho em consideração a sua prática e também considerando toda a complexidade, né, que fornecer esse cuidado com o paciente que tem dor, quais são os seus principais, os maiores desafios que você enfrenta no dia a dia para fazer o manejo da vida desses pacientes? Bom, quando a gente fala de dor, eu vejo que os pacientes eles têm muito medo, eles têm medo de sofrer. Então, falar sobre fim de vida, especialmente os pacientes de fases mais avançadas, raramente os pacientes vão dizer que têm medo da morte. Não é o medo da morte que eles manifestam, é o medo de sofrer. E muitas vezes eles estão em tanto sofrimento, com dor e outros sintomas que atrapalham a qualidade de vida, eles chegam a procurar o pronto atendimento e tem profissionais, quando atuam em pronto atendimento, que não têm experiência em atender paciente oncológico. Então, muitas vezes, esses pacientes eles são um pouco invisíveis perante o sistema de saúde
e a própria sociedade em si, no sentido de são deixados de lado. Nem sempre o pronto atendimento, o pronto-socorro vai ter um tratamento prioritário para o paciente oncológico, então muitas vezes eles acabam questionando, né, tempos excessivos de demora, acabam tendo medo de procurar um pronto atendimento por já terem experiências anteriores de não serem bem atendidos. Tem um desafio grande numa equipe que saiba acolher, saiba cuidar, porque lembrem que a gente tem alguns mitos por trás da dor, né? Porque se o paciente está com dor e o profissional também não acredita naquela dor e fala, não está com dor, acabei de medicar com morfina, não, ele está ficando viciado em morfina, não está respondendo, eu não vou dar toda essa dose. E a gente precisa lembrar que o paciente oncológico é um paciente com dores crônicas e muitas deles têm dores fortes. Dentro dessa titulação da morfina, por exemplo, a gente quer que ele tenha o melhor controle de sintomas com o menor efeito colateral possível. E a gente vai entrando num equilíbrio conforme vai titulando essa dose. É muito raro um paciente com doença avançada você perceber esse discurso no sentido de que está ficando viciado em morfina. Não, primeiro porque ele sente muita dor, mas muita dor. E segundo, que tem alguns momentos que a doença avança e você vai precisar aumentar essa dose. Ele não vai ter uma resposta com uma doença avançada, o que talvez ele usava 1 mês, 2 meses atrás, ou 1 semana atrás. A gente precisa ajustar. Então, quando eu estou cuidando desse paciente na internação, a cada 24 horas a gente faz novos ajustes. Esse é o motivo da internação, controle de dor. Consultório, se eu começo a tratar dor desse paciente, não é um paciente que eu vou dizer, volta daqui 30 dias, não. Em 5, 7 dias no máximo, eu quero vê-lo novamente, pessoalmente, e geralmente nós deixamos também um número de WhatsApp para que ele possa tirar dúvidas, né? Ou às vezes reconferir a dose, como está usando, nesse sentido. Então, eu vejo que é muito importante, e quando a gente está falando de dor, é importante vocês assistirem uma nova série da Netflix que se chama O Império da Dor. Eu recomendo vocês assistirem, porque lá conta um pouco do que foi o surgimento da oxicodona nos Estados Unidos. E quem assistir essa série, quem já assistiu, tenha em mente que foi usado de forma errônea para doenças e dores agudas. Aqui nós estamos falando de pacientes com dores crônicas, doenças progressivas, em que, consequentemente, a gente vai aumentando a dose para que o paciente tenha um maior conforto e alívio dos seus sintomas. Tá? Então, pensando nessa questão de que, às vezes, a experiência do paciente ela não é validada, ela é descredibilizada, né, em relação à dor, à intensidade dessa dor, na sua experiência, qual que você vê como sendo o impacto dessa dor não controlada na vida e na jornada do paciente oncológico? O paciente, muitas vezes, se sente solitário, se sente desamparado, perde em qualidade de vida por não conseguir fazer atividade da vida diária, por ter não só alterações nas atividades da vida diária, mas no apetite, no sono, no humor. Uma pessoa com dor repercute nas mais diversas áreas da vida. Vai repercutir num sono não restaurador, não conseguir pegar no sono, por exemplo, não conseguir ter uma boa alimentação, uma alimentação de qualidade, não conseguir fazer atividades básicas do dia a dia, como muitas vezes pequenas caminhadas dentro da própria casa, ou coisas que ele tinha autonomia apesar da doença, mas que a dor está deixando esse paciente incapacitado mediante o seu aumento, né? Então, e hoje até, meninas, eu acabei não comentando com vocês, mas hoje saiu a publicação do meu artigo do mestrado,
E meu artigo do mestrado, a minha dissertação foi sobre dor em câncer de mama metastático. Eu vi a questão da dor, da espiritualidade e da depressão em mulheres com câncer de mama metastático, né? E ali a gente pontua o quanto a dor repercute na qualidade de vida, o quanto desencadeia alterações do humor e até mesmo pacientes que se tornam mais suscetíveis a quadros de depressão, ansiedade. A gente precisa entender que a nossa vida ela tem inter-relações com diversos sistemas do nosso corpo, né? Então, esses sistemas eles se comunicam e quando existe uma desarmonia por conta de um câncer, que é uma inflamação do organismo, a um nível hard, um nível intenso, vai refletir em outros sistemas, obrigatoriamente. São raros os pacientes que não têm dor ou que têm poucos sintomas. Na sua maioria, eles têm dor e outros sintomas para controlar em conjunto. Queria começar a falar que eu acho importante fazer nesse podcast uma sessão recomendação, onde a gente vai recomendar então, a série que você falou e também recomendar para os nossos ouvintes lerem um artigo que sai agora na publicação. Eu achei muito interessante. E parabéns pela publicação, inclusive. Com certeza, eu até postei ali e é uma vitória, né, gente? Eu fiz um mestrado na pandemia. Então, meu primeiro ano do mestrado foi 2019 e aí o segundo ano foi 2020. No meio de uma pandemia, eu atendendo Covid em setor de emergência e enfermaria, e dentro do setor da enfermaria do Covid, fazendo toda a abordagem do cuidado paliativo e terminando o mestrado. Então, foi muito desafiador, foi uma época da minha vida muito difícil, onde a gente não tinha aquela luz no final do túnel, porque demorou um ano para chegar a vacina, pacientes jovens, pacientes graves, pacientes obesos, pacientes com diversas condições que eram únicas, né? A gente sabia alguns padrões de comportamento do vírus, mas não sabia quando que isso ia passar e quando que isso ia melhorar. Então, atuar em tudo isso, fazer a medicina paliativa dentro desse contexto foi muito desafiador. E eu vejo que quando a gente fala sobre dor nesse momento, a gente precisa combater o preconceito do próprio profissional de saúde. O próprio profissional de saúde se conscientizar do quanto os pacientes oncológicos sofrem com dor. Né? Não é porque eles estão viciados em morfina, porque vão ficar dependentes. Não, pelo contrário, eles têm dor porque eles têm bastante doença ativa. E dói em todos os sentidos. Eles perdem a qualidade de vida de ter, no mínimo, uma vida digna. Embora a gente esteja falando, né, um pouquinho da manejo da dor do paciente, a gente sabe também que é importante acolher a família que está vendo aquela pessoa que ama sofrer. Como que a gente faz isso? Como que a gente cuida também do sofrimento da família, sabe? Cuidar da família exige um olhar clínico atento e compassivo. Você perceber que a família também está em sofrimento. Ter momentos de conversa com essa família, não só na presença do paciente, mas ter um espaço que você possa conversar com essa família e que ela possa se abrir, tirar suas dúvidas longe da beira do leito. Quando a psicologia vai fazer uma abordagem, ela não faz uma abordagem direcionada somente ao paciente, é o paciente e o familiar. E a gente entende que quando o paciente adoece, a sua rede de apoio adoece junto, sofre junto. Então, ter esse olhar compassivo, esse olhar em que você vê a dinâmica familiar, né? Essa disruptura, esse sofrimento. Você também acolher e falar, nós estamos aqui para o que der e vier, independente de quando aconteça e do tempo que leve. Isso conforta, né? E hoje a gente tem tecnologias ao nosso dispor, né? Ferramentas como WhatsApp, videochamada, nós conseguimos estar mais próximos também dessas famílias, tirar suas dúvidas e acolher.
Pensando então nessa questão da dor em múltiplas manifestações, então na questão da dor psicológica, espiritual, da dor física, e da importância da gente enxergar o paciente dentro de um contexto, né? Considerando ali a relação dele com a família, da família para com ele também. Acredito que um dos maiores desafios seja conseguir enxergar essa totalidade, né? E talvez muito disso faça com que parte do entendimento da dor no paciente oncológico seja tanto quanto banalizado, né, dentro da vida no dia a dia, no cuidado. E aí, como que a gente lida com esses cenários no qual esse sofrimento ele acaba sendo banalizado? Eu vejo que os profissionais, eles se tornam mais sensíveis quando eles passam por casos difíceis na própria família. Até então, entra tudo muito cíclico, muito automatizado. E quando eles têm quando os profissionais, especialmente a classe médica, tem um familiar próximo, uma pessoa muito próxima, e sofre por alguma condição mais grave, eu consigo perceber uma sensibilização nesse sentido. Né? E só tem uma forma de mudar o mundo, que é através da educação. Por isso que vocês, nas cadeiras da universidade, precisam ter abordagem de cuidado paliativo, precisam ter abordagem de comunicação, precisam ter abordagem de humanidades médicas, por exemplo. O curso de medicina é um curso que precisa estreitar laços com demais cursos da área da saúde, porque no dia a dia nós vamos trabalhar todos juntos. E quem trabalhar junto vai trabalhar melhor automaticamente. E quem vai ganhar com tudo isso é o paciente e a família, porque vai ser melhor cuidado, não vai ter ruído de comunicação. Vai ser muito bom tudo isso. Então, através da educação nas universidades, educação na instituição de ensino, conscientização, eu vejo que vem uma nova geração com um olhar diferenciado, um olhar talvez um pouco mais sensível para o fim da vida, né? Bom, a gente tem a tradição nesse podcast de encerrar com uma mesma pergunta que a gente faz para todos os participantes. A gente entende que cuidados paliativos falam muito sobre qualidade de vida, sobre como viver a vida de uma maneira digna. Então, doutora Samantha, a pergunta que a gente te faz é: o que, na sua opinião, faz a vida valer a pena? Na minha opinião, a vida só vale a pena quando você encontra o seu propósito e quando você vive o seu propósito. Vida sem propósito é vida sem sentido. E vida sem sentido não vale a pena, né? A minha vida faz sentido porque eu cuido de pessoas que sofrem. A minha vida faz sentido porque eu acredito que a educação pode mudar o mundo. A minha vida faz sentido porque eu tenho pessoas que eu amo me apoiando e me incentivando nos meus sonhos, a ser uma profissional melhor, a ser uma pessoa melhor. Então, quando a gente vai para o mundo buscar o nosso propósito, a gente tem uma base para onde você volta, para quem você volta. Isso faz todo sentido. Trabalhar com cuidados paliativos é ter a consciência de que a vida pode acabar todos os dias. Porém, a vida só vai acabar num único dia. A gente vai ter tantos outros para viver. Que a gente aprenda a olhar para o macro. Não dá tanta importância para coisas que são tão pequenas. Coisas que muitas vezes a gente acha que é algo muito grande. Vou citar uns exemplos. Um comentário maldoso de alguém da tua rotina, uma nota de prova, um jantar de família, que tal conversa não caiu bem. Vamos deixar as coisas de lado, aquelas que não são tão importantes, que a gente não sabe o dia que a gente vai adoecer, a gente não sabe o dia que pode acontecer algum acidente, ou que de repente foi a última vez que a gente viu, conversou com determinada pessoa da nossa vida. Não faz sentido dar importância para coisas tão pequenas
enquanto o mundo ele pede, ele clama para que as pessoas encontrem os seus propósitos e entreguem ao universo aquilo que elas foram criadas, aquilo que elas vieram exercer nessa existência. Então, para mim, é isso. Esse é o sentido da vida. E é muito profundo, e a gente não descobre tão simples. O propósito, ele é descoberto com muito autoconhecimento, com vontade de querer buscar esse propósito, amor, ter um olhar sensibilizado por que é a vida, né? E para esse presente que a gente recebe todos os dias, o que a gente faz com ela. Certo, amores? Bom, pessoal, e é com essa reflexão que a gente chega ao fim do episódio de hoje. Mas antes disso, a gente queria te agradecer, doutora Samantha, por dedicar um tempo para conversar com a gente, compartilhar a sua experiência conosco e trazer essas palavras que com certeza foram muito significativas, tanto para nós aqui quanto para quem está nos ouvindo. Então, muito obrigada. Ai, que bom. Que bom, amores. Pode falar, desculpa. Eu fico bem feliz porque a ideia é a gente fazer a diferença. E a gente só faz a diferença em pequenos mundos. Então, se cada um fizer a diferença nos seus pequenos mundos, a gente consegue juntos fazer um mundo melhor. E eu que agradeço a confiança no meu trabalho, a disponibilidade de vocês fazerem um projeto tão bonito que vai chegar em tanta gente. Muito obrigada. Só queria comentar um negócio que a Milena falou, que assim, é inspirador você falando com tanta delicadeza. Eu acho que é um assunto um pouco espinhoso para algumas pessoas falar sobre a dor e sobre o manejo da dor, assim. Eu acho muito delicado, eu acho muito bonito, sabe? É, assim, maravilhoso isso que você está falando. E eu sou muito fã de tratamento de dor, porque eu sei o quanto os pacientes, eles voltam diferentes numa segunda, numa terceira consulta, voltam gratos. O simples fato de conseguir comer, dormir melhor, estar com o neto, conseguir estar com a família, isso faz muita, muita, muita diferença no dia a dia. E é a ferramenta que a gente tem, a gente estuda para isso, para resolver esses problemas que os nossos pacientes têm, pelo menos parte desses problemas, que compete à nossa atuação médica, né? Bom, doutora Samantha, muito obrigada e a gente espera te receber por aqui mais vezes, viu? Combinado, amores. Até uma próxima. Esse podcast vai ser só recomendação. A gente vai recomendar uma série que você falou e também recomendar para os nossos ouvintes lerem um artigo que sai agora na publicação. Eu achei muito interessante. E parabéns pela publicação, inclusive.